Maria Esther, seja muito bem-vinda a Sagres. Eu já tive o prazer e a honra de conhecer o Centro Arte Déco de Goiânia pela perspectiva da história e da arquitetura, numa aula sua. Então, seja muito bem-vinda. Olha, obrigada. O prazer é meu, assim, é sempre um momento muito feliz. A Sagres, para mim, também é uma referência em comunicação, né? E é muito bom. Obrigada. Maria Esther, antes da gente aprofundar um pouco no concurso, eu queria entender o que tipo de critérios vocês vão utilizar na escolha, né, desse projeto, porque esse me chamou a atenção, fazer um concurso para montar uma arquitetura de uma comunidade quilombola. Como é que é pensado isso, né? Eu fiquei pensando muito por interferências, né, por uma série de coisas que a gente sabe que muitas vezes causam impacto, causam mudanças culturais. Como que a arquitetura se casa nesse desafio da moradia da população quilombola? Olha, a arquitetura tem como princípio básico a organização do espaço. Então, seja qual for o programa, a excelência na organização do espaço é que vai definir, por exemplo, para a gente, se ele atendeu ou não, né? Obviamente, a gente tem uma banca julgadora especialista, são 2 arquitetas e uma pessoa que não é arquiteta, representando os conhecimentos, né, desse grupo de população, mas você fazer esse casamento, e não foi por acaso que foi lançado no Dia do Patrimônio, é para a gente se lembrar desse tipo de coisa que é pouco falada. O território quilombola é protegido por lei, né? O território quilombola, ele precisa ser valorizado, né, em sua instância, em todas as perspectivas, assim, no tamanho dele, na localização dele, nas características geográficas e de uso dele, né? E não foi por acaso que a gente fez essa mescla. Olha, vamos então não só fazer as pessoas se lembrarem que esse território é protegido, como dar a oportunidade dessas pessoas terem acesso a alguma arquitetura de qualidade. Isso não é uma invenção, vamos dizer assim, do Conselho. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existe uma lei, que é a Lei 11.888, de 2008, que já garante a populações de baixa renda acesso a projetos pelos quais elas talvez nunca pudessem pagar, ou elas absolutamente nem saberiam como ter acesso a isso. Então, a partir dessa lei é que o CAL institui, então, esse programa chamado Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, e essa parceria com a GEAB, que não é de agora, a gente já fez um outro concurso em 2020, foi muito bom, muito, né? A gente agora está esperando isso ficar pronto, essa casa ficar pronta. A gente espera chamar a atenção para esse tipo de vivência, para esse tipo de viver, né? E que a arquitetura precisa servir a isso também, né? E não só a essa coisa urbana, do urbano, ou do glamour, ou o que seja, né? Agora, uma curiosidade, a arquitetura, ela se interessa, né, por esse tipo de estilo, vamos dizer assim, por esse tipo de conhecimento? Na academia, os profissionais em especialização, isso é uma carência hoje do mercado dentro da arquitetura, por exemplo, Maria Esther? Olha, é muito mais do que você pode imaginar, porque essa distância que existe ainda entre a academia e a vida real é uma das coisas que a gente pretende fazer com esse tipo de trabalho, com esse tipo de projeto, né? De você abrir um concurso para pensar isso. A quantidade, quando a gente foi montar o concurso e a gente teve que escrever uma nota técnica, a quantidade de material produzido sobre isso, principalmente na geografia, né? O pessoal que estuda geografia cultural, com a descrição dos espaços, a descrição desses materiais e a quantidade de pesquisa que tem sobre essas comunidades é muito grande. Na arquitetura, isso está dentro da história, está dentro do patrimônio. E, às vezes, o que falta é esse link,
da vida real, né, com a academia, trazer para cá, para fora, para que escritórios de arquitetura que estão acostumados a trabalhar venham produzir para esse tipo de programa. A arquitetura não se limita, ela não pode se limitar a um tipo só vamos dizer assim, de atividade. Olha, eu só projeto casas, eu só projeto comércio, eu só faço desenhos de loteamento assim ou assado. Não tem isso, né? Faz parte do fazer da arquitetura a pesquisa. Então, chegar um programa novo como esse, né, e falar, olha, vamos fazer uma casa para uma comunidade quilombola. A primeira coisa que a gente sai fazendo é uma pesquisa de preferência no local, né? Quem tiver a possibilidade de visitar uma comunidade como essa, que tem a sua fundação em quilombola, vai ter mais argumentos, vai ter mais elementos para fazer o projeto. Então, a arquitetura não se limita, em hipótese alguma, a um tipo ou outro só de construção que seja adequado. A arquitetura tem que ser para todos. E até pode ser, fiquei pensando aqui, Maria Esther, que inclusive nessa pesquisa pode-se aprender formas de organização do espaço que sejam trazidas para dentro do ambiente urbano, né? Pensando pelo olhar da sustentabilidade, da conexão com o meio ambiente, enfim, é uma demanda que nós temos. A gente debate isso há muito tempo, fomenta esse tipo de iniciativa e talvez essa experiência de uma população que tem uma relação equilibrada com o meio ambiente possa nos ensinar também muita coisa nesse aspecto de moradia e de urbanização. Isso, que tem uma relação respeitosa com o meio ambiente, que tem uma relação de equilíbrio, né? Olha, isso tão é verdade que esse modelo de hortas urbanas que hoje é tão propagado, quantas, né, pessoas estão falando isso nos seus programas, né, vereadores trazendo isso, que é uma coisa muito boa. Com essas pessoas, nós vamos aprender muito, porque o sítio de implantação da casa deles é na zona rural, e eles têm toda essa diversidade de atividades de produção do seu próprio alimento, a forma, né, como eles lidam com isso na distribuição do espaço, o que está na frente, o que está atrás. Isso está na hora da gente começar a aprender com eles, e não desconsiderá-los, né, como a história, né, nos mostra, né? A gente já tem lei, é de 1988 a lei, é da Constituição Federal, a lei que os protege. Então, está na hora da gente, além de saber que existe a lei, colocar isso em prática, trazer isso para cá e aprender com eles. Você tem toda a razão. Eles são, depois que a gente começa a ler sobre eles, você começa, é muito apaixonante, você começa a achar que a gente não sabe nada ainda. E com certeza, até procurando no IBGE, o dado de 2019, hoje a gente tem quase 6 mil localidades quilombolas em todo o país. Né? Goiás, isso. A nossa maior referência é Cavalcante, né? Ali a região da Chapada dos Veadeiros. É a maior? É o maior quilombo? Olha, da literatura que nós vimos é o maior, e a gente encontrou também grupos já urbanos em Itumbiara, nós temos em Aparecida, na zona rural de Piracanjuba também tem. Então, esse grupo registrado em Cavalcante, ele é o maior. E assim, uma coisa que eu me lembro de ter escrito lá na nossa nota técnica, e eu fiquei com vontade de querer falar isso todos os dias. Eles estão aqui há 500 anos, né? Eles vieram, são povos que vieram e foram escravizados, né, pelos europeus que vieram também, e nós devemos isso, eu penso, a eles, esse respeito, esse olhar, esse momento de chamá-los, né, ouvi-los, né, e fazer alguma coisa para que a gente possa conviver com um mínimo, né, de respeito por eles. Esther, e falando sobre o concurso, o urbanista, o arquiteto que se interessa, que deseja participar, é aberto a estudantes? Como que pode se inscrever e participar desse concurso? Precisa ser arquiteto formado, precisa ser arquiteto urbanista, pode ser equipe, pode ser individual,
Até o dia 30 de setembro, os projetos devem ser entregues via correio, né? Colocar essas plantas, esses desenhos no envelope, remeter ao CAU, aqui ao Conselho de Arquitetura. É um concurso nacional, como deve ser todo concurso, né? Feito pela autarquia. E tem o edital publicado na página do CAU, está lá desde esse dia 16 de agosto, a gente publicou. Tem todos os dados lá, todos os detalhes de forma de apresentação. Nós vamos premiar os 3 primeiros colocados, né, um prêmio em dinheiro, e o primeiro colocado recebe ainda a assinatura de um contrato para elaboração dos projetos complementares, para a gente poder dar encaminhamento à execução dessas casas, né? A demanda disso é da AGEAB, é a AGEAB que vai conduzir o processo de execução da obra, mas os projetos vão ficar a critério nosso de encaminhar, porque, veja, o projeto que está sendo premiado é o projeto de arquitetura, mas para a gente fazer uma obra, a gente precisa da engenharia elétrica, da engenharia hidráulica, né? A gente precisa do projeto estrutural, do hidráulico, e isso é um passo seguinte após a gente divulgar esse vencedor. E aí a gente espera que os projetos sejam muito sustentáveis, né, e que promovam aí, aproveitem dos espaços para poder gerar prosperidade, possibilidades e alternativas para que a cultura a cultura quilombola, ela possa permanecer e se manter viva aí na história do nosso povo. Marister, muito obrigado pela sua participação, boa sorte. O resultado está previsto para quando? O resultado vai ser dia 12 de outubro, em meados de outubro. Deixa eu pegar o calendário aqui. Em meados de outubro, a gente recebe essas propostas e dá um prazo para a banca analisar. Às vezes tem recurso, né? Uhum. Mas a divulgação é 13 de outubro, 13 exatamente. De outubro. E lembrando, tem uma coisa importante da gente pontuar, né? A gente quer, inclusive, essa coisa da sustentabilidade que você está falando, né? A gente quer deixar isso claro, tá lá no edital. Não é uma coisa assim de pau a pique ou de... Não, o quilombola é uma pessoa que está no século XXI, está na zona rural, está com todas as necessidades que um ser humano no século XXI está, né? Então, essa é uma dica de que a gente também pretende imprimir essas técnicas de sustentabilidade nessa residência. Interessante. Muito tecnológica. Com certeza. A gente fica aguardando, então, dia 13 de outubro, para a apresentação desses resultados, e a gente repercute aqui com o vencedor e tudo, e vamos conhecer um pouco mais dessa iniciativa e do vencedor. Muito obrigado, Esther. Legal. Eu que agradeço.